Fala pessoal, mais um vídeo com conteúdo de história para quem curte essa área do conhecimento, está se preparando para os concursos públicos, para o Enem, para os vestibulares, por todo o território nacional. Vamos tratar um pouquinho aqui sobre a Revolução Industrial. Vamos nos transportar para a Inglaterra do século XVIII. Ali por volta de 1760, na Inglaterra, ocorreu uma transformação no processo de produção industrial. A introdução da máquina a vapor e a invenção da fábrica. Detalhe muito importante, a Inglaterra não inventou a indústria. A Inglaterra inventou a fábrica. Porque indústria é uma atividade econômica milenar, muito antiga, com milhares e milhares de anos. Lá no Antigo Egito, Mesopotâmia, na Antiga China, já havia indústria de cerveja, de tecidos, de cimento, de vidro. Mas o que acontece no século XVIII, na Inglaterra, é a invenção da fábrica. É o surgimento da maquinofatura, ou seja, a introdução de novas máquinas, especialmente a máquina a vapor, no processo produtivo, alterando a velocidade da produção industrial. Mas aqui eu quero enfocar com destaque neste vídeo quais os fatores que fizeram da Inglaterra a líder, a pioneira da chamada Revolução Industrial. Bom, vamos então anotando aí que é muito legal esse conjunto de elementos. Primeiro fator do pioneirismo inglês: um governo burguês voltado para o apoio à industrialização. Desde o final do século XVII, 1689, com a Revolução Gloriosa, a Inglaterra já era uma monarquia parlamentar burguesa. Portanto, lá em meados do século XVIII, o governo inglês, monarquia parlamentar, já era um governo burguês e interessado no desenvolvimento da industrialização. Esse foi o primeiro fator, um governo de tipo burguês, simpático e favorável ao capitalismo industrial. Segundo fator, a burguesia inglesa do século XVIII já era a mais capitalizada da Europa. Era uma burguesia, eram industriais, com dinheiro e capacidade de investir em novas tecnologias, em novas máquinas e na montagem de fábricas. Terceiro, matéria-prima para a indústria têxtil. Lembre-se que a tecelagem, a indústria têxtil, foi a primeira indústria da Revolução Industrial. E a Inglaterra, naquele momento, já tinha uma ovinocultura, uma criação de ovelhas e carneiros bastante avançada no interior do país, nos meios rurais. O fornecimento de lã para as indústrias têxteis dos centros urbanos, além do algodão, existente nas colônias que a Inglaterra tinha em várias partes do mundo, como na Índia e nas colônias do sul do atual Estados Unidos da América, das 13 colônias. Então, matérias-primas para a indústria têxtil. Um quarto elemento, uma marinha bastante organizada, bastante poderosa, tanto a marinha militar quanto a marinha mercante. Portanto, a Inglaterra despontava aí no século XVIII como a famosa Rainha dos Mares, título que ela ostentaria também durante grande parte do século seguinte, do século XIX. Um quinto fator é que a Inglaterra tinha jazidas, reservas minerais importantes em seu território naquele século XVIII, especialmente carvão e ferro, o binômio fundamental dessa primeira fase da Revolução Industrial. Minas de carvão, minas de ferro, para alimentar o processo industrial. E, penúltimo, um espírito empreendedor. Lembre que a burguesia inglesa era majoritariamente protestante, e de um ramo protestante chamado de puritanismo, que era uma linha do calvinismo. A burguesia inglesa tinha essa ideia, essa crença de que o trabalho, de que a poupança, o investimento e o enriquecimento eram sinais de salvação, eram sinais que agradavam a Deus. Então, o impulso empreendedor da burguesia puritana. Sim, o impulso empreendedor da burguesia puritana inglesa
no século XVIII, também é apontado como um dos fatores desse pioneirismo. E, finalmente, galera, a mão de obra. Lá no século XVIII, 1760, 1770, o que acontecia na Inglaterra era a aceleração dos chamados cercamentos do campo. Ou seja, havia um grande êxodo rural, uma grande saída, um deslocamento muito grande de muitas famílias dos meios rurais ingleses para as cidades como Birmingham, Londres, Manchester, Sheffield, Liverpool e outras, por causa dos cercamentos. O que foram os cercamentos? Um processo que havia começado ainda no século XVII, o século anterior, em que parte da nobreza inglesa começa então a expulsar os camponeses das suas terras para cercá-las e, ao invés de praticar a agricultura, passar a criar ovelhas e carneiros, praticar a chamada ovinocultura. Então, os cercamentos tiveram duas consequências importantes para a Revolução Industrial: a liberação de mão de obra do campo para as cidades e o fornecimento de lã para as indústrias têxteis nos centros urbanos ingleses. Então, galera, de maneira bem resumida, claro, sintética, porque o tema Revolução Industrial é extremamente vasto, extremamente fascinante, complexo, contraditório, merece sua atenção em aprofundamentos posteriores. Mas então vamos recapitular. Por que a Inglaterra é a mãe da fábrica? Por que a Inglaterra liderou o processo histórico conhecido como Revolução Industrial? Anotou aí? Então, recapitulando. Um governo burguês, monarquia parlamentar, um governo ocupado pela burguesia e interessado no apoio e no estímulo ao capitalismo industrial. Uma burguesia capitalizada com recursos para investir em novas tecnologias, novas máquinas e montagem de fábricas. Uma marinha mercante e militar muito poderosa, que fazia da Inglaterra um país importantíssimo na navegação na Europa e por todo o mundo. Matérias-primas para a indústria têxtil, lã na Inglaterra e algodão nas colônias inglesas ao redor do mundo. Jazidas minerais importantes, ferro e carvão, fundamentais para alimentar o processo de industrialização. O espírito empreendedor da burguesia puritana. O espírito empreendedor da burguesia puritana inglesa, que acreditava no desenvolvimento da riqueza material, do trabalho, do enriquecimento, como sinais da graça de Deus. E as leis de cercamento, que liberaram mão de obra do meio rural para as cidades, e ao mesmo tempo com a prática da ovinocultura, o fornecimento de lã para as indústrias têxteis em cidades importantes como Londres, Sheffield, Manchester e Liverpool. Inglaterra, a mãe da fábrica. Inglaterra, a mãe da maquinofatura. Inglaterra, o berço da Revolução Industrial, lá em meados do século XVIII, e os fatores fundamentais do seu pioneirismo nesse processo histórico. Valeu, galera! Muito obrigado! Grande abraço!